Então, pessoal, o objetivo desse vídeo é dar umas instruções de coisas que eu fiz e metodologias que eu fiz quando eu estava assim com 22, 23. Necessariamente quando eu cheguei na metade do curso de engenharia, que eu estava meio perdido. E muitos colegas vêm conversar comigo, pessoas mais novas, até mesmo da minha idade, é aquilo que eu falei. O despertar da realidade vem para uns em idade diferente. Então eu vou falar assim coisas que eu aprendi, tive que correr atrás, que eu acho que se você aprender agora pode te ajudar aí em algumas vertentes que eu optei por adotar na minha vida pessoal, que eu creio que influenciou bastante onde eu cheguei. Hoje, assim, na idade assim que eu tô, posso dizer que eu realizei basicamente os sonhos do Vitor do passado, né? E tudo isso graças a essas estratégias que eu fui adotando durante o tempo. Então vamos lá. Primeiramente, a primeira dúvida que eu tive quando eu estava nesse processo era assim, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho que focar em adquirir uma renda, eu tenho que focar em ser um bom profissional, eu tenho que focar em terminar a faculdade, eu tenho que focar em ser estagiar em algum local. Para onde que eu tenho que ir para reduzir um pouco da ansiedade? Eu vejo que a maioria das pessoas tem ansiedade por não saber o que fazer e não saber não saber onde esperar um resultado, né? Então, tipo assim, qual é o meu objetivo daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Que tipo de pessoa que eu quero me tornar quando eu conquistar determinado objetivo? E o maior erro das pessoas é atrelar esse tipo de objetivo a conquistas materiais. Nada contra, é claro que você tem que ter suas conquistas materiais, mas esse não pode ser o objetivo principal. Eu digo assim que é uma escalada da montanha e você não pode estar no topo objetivos materiais. Então, a primeira coisa que eu recomendo é você procurar entender qual tipo de pessoa que você quer ser e que tipo de pessoa você quer ser para as pessoas que você ama, para sua família. Às vezes eu busco até referências de que perfil que você tem que ser, que você espera ser, que tipo de sentimento que você quer passar para algumas pessoas. Mas antes disso tudo, você precisa estar alinhado às necessidades básicas. Eu falei que você não precisa ter objetivos atrelados a coisas materiais, não tem que ser o objetivo da sua vida, mas você precisa de condições mínimas para a sobrevivência, para te dar subsídio para você conseguir desenvolver outras habilidades. E a primeira que eu digo, a primeira dica que eu falo para vocês é: você tem que ter uma renda mínima. Você tem que definir o que é a renda mínima. A renda mínima é o quê? O mínimo que você precisa para sobreviver de maneira saudável. Vou dar um exemplo. Isso vai dizer quanto você precisa ganhar. Então você vai colocar necessidades básicas: aluguel, energia, água, alimentação. Se você não tem nem noção disso, você já sabe onde começar. Por quê? Porque você precisa valorar seu tempo. Então, a partir do momento que você define uma renda mínima, você tem que conseguir, você vai fazer atividades que façam com que você tenha a renda mínima. Então, se você é um profissional, você vai fazer todas as atividades, você não vai se preocupar com o valor do seu produto, porque você vai ganhar pela quantidade. Não é o momento de competir com os outros profissionais que estão no mercado. Tudo que você tiver uma habilidade, que uma pessoa estiver disposta a pagar, você tem que vender, para você conseguir atingir esse patamar que eu digo que é o patamar inicial, o patamar da renda mínima. Quando você atinge esse objetivo, você já vai ter uma noção melhor de como são as coisas. Então, se você estiver na faculdade, você vai fazer trabalho para os outros, você vai fazer bico de qualquer coisa, vai trabalhar em áreas que não sejam da sua área, porque você precisa atingir pelo menos esse objetivo inicial. Antes de atingir esse objetivo, gente, entenda uma coisa: a liberdade é algo que você vai conquistar. Ninguém nasce livre 100%. E basicamente a liberdade, depois, quando a gente chegar no final, vai ser você escolher o que você vai se submeter. Não existe uma coisa 100% livre, você sempre está sujeito a determinadas regras. A única coisa que muda é que você vai escolher onde você vai estar inserido na sociedade. Então, depois que você definir essa renda mínima, conseguiu passar uns 6 meses sobrevivendo tranquilo, você vai partir para a segunda etapa, que é a renda ideal. Renda é o quanto que você tem que ganhar e o quanto você vai gastar por mês para ter essa ideal. Ideal no que sentido? Você vai começar a adicionar hobbies, coisas que te deixam, melhoram a sua qualidade de vida.
Então você nessa renda ideal você vai colocar viagens. Quantas viagens eu considero ideal por ano? 2 viagens internacionais. Quanto que isso vai custar? Ah, eu preciso de ir ao médico, tem que ter um plano de saúde. Eu gosto de sair 4 vezes por mês, 6 vezes por mês, 8 vezes por mês. Você vai colocar a vida ideal. Aí qual que é a importância dessa vida ideal? É assim, a partir daqui eu não preciso de mais nada. O que vier daqui é lucro, porque a partir daqui eu tô feliz. Então você coloca academia, você coloca comprar roupa, uma frequência de roupa. Quanto você vai gastar? Vamos supor, você chegou no valor de minha renda ideal seria 15 mil, 12 mil por mês. Então você já vai começar a ter uma meta a ser atingida. Então a gente vai justamente para essa segunda parte. Definir a renda ideal. E agora a gente vai partir como que você vai chegar nessa renda ideal. O que você vai ter que fazer? Novamente, você vai começar a acumular patrimônio. Patrimônio não, acumular renda com os trabalhos que você vai estar fazendo. Nesse momento, continua a mesma estratégia. Você não vai fazer atividades em que você vai competir preço com outras pessoas. São atividades que você vai ter uma liquidez, vai vender rápido. Então, se fulano cobra 3 mil, você cobra 1.500, porque você tem tempo. Então, se você tem tempo e você está precisando, você abaixa seu preço para faturar dinheiro. Então, é um momento que você tem que estar muito focado. Por isso que eu falo, existem fases da nossa vida. Então, se você está entrando no mercado de trabalho agora, em busca dessa... Às vezes isso vai demorar 2, 3, 4, 5 anos para você ter a renda ideal. Às vezes tem gente que nem chega nisso. Nunca vai ter a vida ideal. O importante é você entender que essa é a fase, porque senão você vai ser enganado, vai querer usar cartão de crédito, vai querer fazer coisa errada. E que tipo de coisa errada é essa? Comprar coisas que não condizem com sua realidade. Você está vivendo na renda mínima. A renda ideal você vai conquistar ainda. Então você precisa passar por essa fase de aperfeiçoamento em busca disso. Essa fase é característica por uma agenda lotada de serviços. Você vai trabalhar muito justamente para buscar o que você acha que é ideal. Quando você chegar nesse ponto, a gente vai para outra estratégia. Aqui eu chamo de a virada de chave. Você vai ter que ter um conceito bem definido aqui de classe social, gente. Isso aqui, vou até reduzir um pouco o ritmo aqui, porque é muito importante você entender que a necessidade de coisa material, de acúmulo de patrimônio, são para classes emergentes. Quem tem patrimônio não fica falando disso 24 horas, entendeu? Então você que estava preocupado com isso. Isso que eu chamo assim, geralmente sua renda ideal vai estar caracterizado com o público classe média. Você vai perceber que esse tipo de perfil, ele quer muito mostrar que conquistou essa renda ideal. Então você vai ter que ir para outro patamar. Esse patamar, que eu digo que é a classe alta, a classe A, ela vive de cultura, porque ela não teve essa necessidade. Ela já tem muito tempo que ela passou por esse sacrifício que você já fez. Então você vai começar a investir esse dinheiro que está sobrando, porque você está começando, em qualificação. É o momento que você vai buscar reduzir a carga horária que você trabalha e aumentar o valor do seu produto. Só que quando você aumenta o valor desse produto, você tem que se inserir em outra classe que consegue pagar o seu produto. E essa classe não é uma classe emergente, que se preocupa com o preço, ela se preocupa com a qualidade. E o melhor, você está inserido nessa classe. Esse é o momento que você começa a acumular um dinheiro reserva, que é o que vai sobrar da sua renda ideal. Por que foi importante lá atrás você definir qual que é a renda ideal? Porque você não vai mudar ela. Lembra, a felicidade você já tinha definido. Você não pode ir ajustando de acordo com o que aumenta que você ganha, com o que você gasta, porque você nunca vai sair desse jeito do apego às coisas materiais. Entenda, o seu conceito de felicidade, o ideal é que ele diminua as coisas materiais e foque mais em experiências, porque você está melhorando sua cultura. É comum de pessoas sem cultura, sem uma questão cultural, se apegar a emoções relacionadas a conquistas materiais. E, na verdade, quanto mais você se afasta disso, com menos você precisa para ser feliz e mais você acumula. Porque você vai estar se envolvendo com pessoas que viajam muito,
que falam duas línguas, que têm qualificação. E aqui é o ponto, para exemplificar, que você tem que começar a se qualificar tecnicamente. Porque se você querer igualar em questão financeira, sempre vai ter alguém mais rico que você. Então, sempre você vai estar em busca de algo, é a corrida do rabo do porco. Você nunca vai conseguir pegar. Por quê? Porque você tem que se qualificar. Por exemplo, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um intercâmbio. Porque isso vai fazer com que você saiba conversar com esse tipo de público que nunca teve preocupado em chegar à renda mínima, porque ele já tinha. Porque esses são os seus clientes. Entenda, gente, para você sair de uma classe social, você vai ter que estudar muito e mudar muitas crenças limitantes. Porque é muito difícil, porque está atrelado às vezes à sua cultura. Então, diagnósticos de coisas que eu vejo, assim, que eu falo rotineiramente aqui no meu Instagram. Pessoas que têm um acúmulo de bens, que têm uma vida estabilizada, não se preocupam em mostrar coisas materiais. Na verdade, elas têm aversão a isso. Porque quanto mais você mostra algo, mais as pessoas se atraem por aquela coisa. Então você não quer que uma pessoa se aproxime de você por causa de algo material. Porque coisas materiais pode ser por conquista, pode ser por herança, pode ser por roubo. Então as pessoas querem ser reconhecidas pelas próprias personalidades. Então, se você é uma pessoa que só consome esse tipo de coisa, de atração, você nunca vai saber valorizar uma pessoa que tem uma qualificação, eu digo assim, social, cultural, uma pessoa do bem. Você só vai se aproximar de pessoas que conversam da mesma coisa. Então, como que você vai valorizar esse tipo de pessoa se você nem sabe como que esse tipo de pessoa pensa? Então, a gente vai começar a falar sobre pontos específicos que vão ajudar a melhorar a sua vida. Primeiro, você tem que valorizar. Durante essa caminhada, você vai passar por muita necessidade, porque você tem um objetivo. Enquanto você está na renda mínima, você vai agir como uma pessoa de renda mínima, você vai ter um domínio dos preços das coisas, você vai saber como que é a dificuldade. Porque quando você está nessa fase concentrada, você não vai gastar dinheiro com besteira. E você vai conseguir ver pessoas que gastam dinheiro com besteira, você vai falar assim, nossa, essa pessoa está tão longe do que é o ideal. E depois, quando você chegar na sua renda ideal, você vai saber valorizar o momento que você estava antes. Entende que é um processo de construção pessoal? E quando você chega na renda ideal, você vai falar assim, cara, eu vou valorizar isso aqui porque deu muito trabalho para eu chegar onde eu tô. E você vai acumular bens, que é o dinheiro excedente que sobra, e vai começar a acumular patrimônio. Aí que chega uma questão, eu não quero mais, quando você chegar nesse ponto... Quando você chegar nesse ponto e vier uma pessoa querendo falar assim, nossa, você é alto padrão, você vai olhar para ela assim e falar assim, cara, sério mesmo que você acha que eu vou me envolver com você, eu vou te dar uma oportunidade porque você está reconhecendo algo material meu? E onde é que está a minha personalidade? Porque o ser humano tem essa necessidade de ser reconhecido. A gente gosta de ser valorizado por coisas que nos caracterizam. Então eu vejo assim, muito na internet, a maioria desses cursos fake, que o alto padrão, as pessoas... É muito pelo contrário. As pessoas que realmente têm uma estrutura bem elaborada, uma base bem elaborada de ganhos financeiros, elas não pensam o dia todo nisso. Elas têm um controle de risco. Então, geralmente quem fala o dia todo disso é quem não tem dinheiro, ou quem não tem essa estabilidade. Então fujam desse compromisso com as coisas materiais. E eu vou dar agora uns passo a passo de coisas que eu fiz na minha vida e que ajudou. Primeira lição é bonifique quem te trata bem e exclua quem te trata mal. Esse é um processo que você vai fazer aos poucos, porque é difícil, gente. É muito difícil você se valorizar. É uma coisa assim que parece óbvio, mas a gente se valorizar... É um negócio assim que você tem que ter um trabalho muito, muito elaborado de conhecimento interno, de reflexão. Então, uma coisa que eu falo para você, tire tudo da sua vida que não colabora com você. A pessoa não te motiva a nada, retira, valoriza quem te elogia. Às vezes tem 10 pessoas que dão uma opinião sobre nossa vida, 9 elogiam, uma critica e a gente vai dar energia para aquela pessoa que critica a gente. Então, pessoas que criticam a gente, desconsiderem. É sério, é difícil, eu sei. Eu passei por muito... Isso aí foi algo que demorou a conseguir, mas valorize quem te trata bem, quem te elogia. Por mais que você não goste desse tipo de pessoa. Aí você vai falar assim, Vitor, mas como assim eu não gosto desse tipo de pessoa? Quer dizer que eu não vou gostar de quem me trata bem? Isso.
quer dizer que no começo você vai tender a valorizar pessoas que te tratam mal. Como que isso funciona? Você ainda não tem um amor próprio, porque você não passou por uma jornada de conquistas. Sabe quando é que você começa a ter amor próprio? Quando você olha para trás e vê as coisas que você vem conquistando. E não são coisas por acaso. São coisas que você planejou, executou e deu certo. Então você vai falar assim, não, peraí. Quando eu me concentro, as coisas dão certo. Então por que eu vou estar sujeito a pessoas que não valorizam toda essa minha caminhada? Aí você vai começar a ter uma autonomia sobre as proximidades das pessoas que estão ao seu redor. Então é aí que começa. Valoriza quem te trata bem. No começo a gente não gosta de quem trata a gente bem, é esquisito, mas você vai acostumar com o tempo, valorizar isso. E o mais importante, você tem que se perguntar, por que eu costumo não valorizar pessoas que me elogiam, pessoas que me tratam bem, elogios sinceros de pessoas, e me concentro a pessoas que tiram minha energia, que me desmotivam. Você não precisa de pessoas te criticando para você criar inspiração. Não existe inspiração de ódio, gente. A inspiração vem de você mesmo querendo conquistar seus objetivos. Então tome cuidado. Outro fator, desenvolva sua intuição. A intuição é algo que vem do ser humano, vem da nossa experiência de vida. Então você tem que respeitar a sua experiência de vida. Então faça realmente o que você sente que é o certo. Entendeu? Por quê? Porque se der errado, você melhora essa percepção, até você ter um acerto maior do que os erros. Agora, se você toma decisões baseadas na experiência dos outros, você nunca vai se conhecer. Então a intuição é fundamental nesse processo de autoconhecimento. Então como que você vai desenvolver sua intuição? Por lógica, gente. A intuição é por lógica. Você não vai usar conceitos sentimentais. É simples assim. Isso aqui faz bem para mim? Não faz. Tudo que você tem que apostar se vai dar certo, não vai dar certo. Tem que ser uma coisa óbvia. As coisas são óbvias, as coisas são fáceis. Relacionamentos com pessoas são coisas óbvias. Se a pessoa gosta de você, vai dar certo de cara. Você não vai ter um jogo, não vai ter um procedimento que vai demorar, que depois que vai melhorar. Não, é bem direto. Você já sentiu isso? Às vezes, bate de cara com as pessoas. Por que você não foca só nessas e deixa as apostas para outro momento? Nesse momento que você está construindo sua base, você precisa de pessoas que naturalmente estão no caminho que você está se direcionando. Então, desenvolva essa intuição. Outro fator muito importante. Qualquer pessoa pode te ensinar algo bom, mas isso não quer dizer que essas pessoas têm que estar próximo de você. Olha, na minha vida tiveram várias pessoas que gostam de mim, só que pessoas que não estavam de acordo ou atreladas ao meu objetivo pessoal. E eu tive que me afastar. Por quê? Porque senão eu ia voltar para a estaca zero. Quando você está crescendo, gente, a metamorfose é deixar algo para trás. O ato de andar é deixar um pé para trás e o outro para frente. Então, naturalmente, se você está crescendo, você tem que estar acostumado a deixar coisas para trás. Porque se você não deixar algo para trás, você não vai conhecer coisas novas. Você não vai conhecer pessoas que, de fato, estão mais atreladas com o seu perfil. Então, se você tem medo do novo, você não está preparado para crescer. Então isso que eu digo, assim, pense nessa questão. Aí você pode falar para mim, Vitor, mas as pessoas me tratam muito mal, eu faço as coisas, as pessoas não retornam. Já começa por aí. Você tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. De preferência, faça as coisas escondidas. Não peça para a pessoa divulgar se você fez um bem, e faça o bem para as pessoas que não consigam retribuir. O que eu estou querendo dizer? Tratem bem uma pessoa que ela não consegue te retribuir. Às vezes uma pessoa ignorante, você trata ela bem porque você sabe que ela não vai te retribuir. Isso vai desenvolver um ato de humildade seu, né, no caso. Então, assim, se você desenvolve essa habilidade, você vai começar a tratar bem as pessoas sem esperar algo em troca. Porque isso vai fazer parte da sua essência. Isso é difícil no começo, porque a gente, quando está poluído desse pensamento, a gente quer fazer algo esperando algo em troca. Então a gente olha para a pessoa, a gente já vê como que ela pode contribuir para a nossa vida. Isso é completamente errado. Sabe por quê? Uma coisa que eu vejo muito, às vezes as pessoas desvalorizam
pessoas que não podem dar nada, né? Às vezes menos favorecidas socialmente. Por quê? Porque não vê que a pessoa não vai poder ajudar ela em nada. Então, às vezes, a pessoa te abriu portas e você está criticando ela pelas costas. Não, vai ser só por um momento aqui, depois eu caio fora. Você selecionar pessoas, entendeu? Baseado nos seus objetivos. Manipulação, né, que se fala. Então, assim, eu vejo muita pessoa... evite isso, se aproximar de pessoas pensando algo em troca. Isso não faz bem para você, porque senão, se você faz isso, você vai atrair pessoas que fazem isso. E pensa que sentimento ruim as pessoas estão se aproximando de você pensando em algo em troca, que é justamente o problema que vai acontecer quando você chegar no final dessa caminhada. Você vai encontrar com essas pessoas que estão começando, que acham que a bajulação quer dizer que está mais próximo, que está gostando de você. Então, assim, como nesse processo de crescimento, outra coisa que você tem que entender, Vitor, eu tentei ajudar, mas ninguém escuta o que eu estou falando. Outro fato, essa que eu acho que foi uma das lições que eu mais demorei a aprender. Nem todo mundo quer crescer na vida. Entenda isso. Você vai dar todas as condições e a pessoa não quer. E o que você vai fazer? Vai embora. Você não é obrigado a ressuscitar ninguém. As pessoas que querem ajuda, às vezes você não precisa nem falar nada, que ela pega uma atitude sua, o exemplo, e segue em frente. Então, cuidado para não querer ajudar demais pessoas que não querem ser ajudadas. E é normal. Pessoas vivem bem. Essa questão de ascensão social é para algumas pessoas. Tem gente que está satisfeita ali onde ela está e tudo bem. O que você não pode é perder seu tempo tentando ajudar quem não quer ser ajudado. Participando assim naquilo ali para sempre. Então você imagina quantas vezes eu passei por isso na minha vida e eu ficava chateado. Falava, não, cara, vamos fazer uma pós, vamos fazer um mestrado, vamos ali fazer um serviço de graça pra gente ter uma oportunidade. Eu fiz muito serviço de graça no começo para pegar experiência. Fiz muita coisa assim porque eu tinha um objetivo. Mas nem todo mundo quer isso. As pessoas, elas não estão preparadas para primeiro fazer, depois receber. Elas querem só receber. Eu vejo muitos profissionais começando, os caras querem ganhar a mesma que um profissional de 5, 10 anos de experiência. Não tem humildade nenhuma. Às vezes coloca um diploma na mão e acha que é melhor do que um profissional que tem 20 anos de experiência. Então, assim, vamos ter um pouquinho mais de humildade. Eu acho que a humildade é algo que você tem que elaborar muito, tem que trabalhar muito, porque todo dia a gente está sendo testado, todo dia a gente está sendo testado para ver se a gente não está só conversando com outras pessoas por interesse. Então, isso é fundamental. Então, se você está num grupo de pessoas sem objetivo, você tem que sair desse grupo. Você não pode fique sozinho, sofra um pouco, porque não é fácil ficar sozinho, mas fique ciente que vão aparecer as pessoas certas, porque elas estão passando pelo mesmo problema que você. Ou você acha que todo mundo monta um grupo e do nada assim aparece 4 pessoas com o mesmo objetivo? É difícil. A maioria das pessoas querem fazer nada e ter tudo. Entendeu? A lei do esforço mínimo. Você já parou para pensar quantas vezes eu fiquei mal por dar oportunidade? Antigamente eu achava que as pessoas não tinham as coisas por falta de oportunidade. É claro que tem pessoas que passam por isso, mas na maioria das vezes é porque realmente não querem. Não querem pagar o preço, não querem deixar as coisas para trás, querem ter resultado sem esforço. Então tome cuidado com isso. Siga a sua vida e nem todo mundo quer as mesmas coisas que você. E seja feliz com isso, entendeu? E complementando isso, uma coisa bem importante, você não tem controle sobre o sucesso dos outros. O que eu estou querendo dizer? Você não vai impedir ninguém de ter sucesso. Então, você deve ajudar todas as pessoas que passam por a sua vida, porque você não vai conseguir impedir o sucesso da pessoa. Então, por que você não faz parte do sucesso das pessoas? Cara, eu vejo isso muito na faculdade. As pessoas não querem ver a pessoa se lascando lá, mas preferem ficar em cima do muro. Ah, eu vejo um colega que foi prejudicado, eu não vou falar nada porque não tem a ver comigo. Só que quando é essa pessoa, ela se sente, ninguém me ajudou. Então, a gente que tem que começar essas coisas. Se você tem algo que pode colaborar com outra pessoa, você ajuda sem esperar nada em troca. Porque o futuro dela, se ela é uma pessoa determinada, ela vai chegar no sucesso dela. Cedo ou mais tarde, com sua ajuda, não. Eu acho que a única coisa que você pode fazer para uma pessoa é atrasar o sucesso dela. Agora, impedir nunca.
Isso você pode ter certeza. Então, gente, era basicamente isso que eu queria falar para vocês. Eu fiz aquelas perguntas, vi muita questão de ansiedade, questão de procrastinação. Isso tudo é falta de planejamento. Essas foram as coisas que eu fiz para eu estar onde eu tô hoje. Hoje eu tô uma pessoa que eu preciso de pouco para ser feliz. Antes eu achava que estava atrelado a outras coisas, mas a gente vai conquistando e vai vendo que não é bem assim. Você vê, eu comecei a estudar muitas coisas filosóficas, a parte da filosofia justamente para me conhecer mais. Eu vi assim, cara, eu não preciso de tanto assim para ser uma pessoa feliz. Eu não preciso estar mostrando para ninguém. Então, se eu quero conquistar uma pessoa, não vai ser por coisa material, vai ser pela minha personalidade. Por quê? Porque assim eu vou me sentir único, porque a personalidade minha é única, a personalidade sua é única. Então eu sei que às vezes você vai querer usar um bem material seu ali para chegar a um atalho, mas entenda que você só vai atrair pessoas que não gostam de você. E já parou para pensar que coisa chata? Uma pessoa se apaixonar por algo que não existe, porque você estava usando um mecanismo ali para ludibriar, e quando chega ela conhece você de verdade e não é aquilo que ela queria, ou aquilo que ele queria, né? Ou uma amizade que foi conquistada à base de interesse. Então hoje, por que eu tô falando isso? Porque foi coisas que eu fiz na minha vida para estar do jeito que eu tô. Hoje, graças a Deus, as preocupações que eu tinha antes eu não tenho hoje. Hoje minhas preocupações são outras. E é isso que eu queria passar para vocês. Eu acho que se for feito isso, um controle de renda mínima, acúmulo de patrimônio, depois uma renda ideal, quando você chegar nisso, começar a se aprofundar, se desenvolver intelectualmente, pode ter certeza que você nunca vai sair dessa qualidade de vida que você tanto almeja.